Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui de volta para fazer mais um episódio especial para vocês e levar uma mensagem de esperança para vocês que têm nos acompanhado. Pois se esse é seu primeiro episódio, seja bem-vindo. Inclusive, eu gostaria de falar que 236 vem do Salmos 23, versículo 6, que diz: Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. E esse é o nosso objetivo aqui no 23, levar um pouco dessa bondade e misericórdia de Deus para sua vida. É isso mesmo. E, sem delongas, vamos ao papo de hoje, não é isso? É isso, e hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Sim, estávamos tentando, ajustando. Já tínhamos recebido também mensagens do pessoal perguntando: cadê a fulana? Onde ela está? Por onde anda? A gente recebeu Por que algumas ela mensagens. ainda não veio? Exato. E hoje, finalmente, ela está aqui, uma rainha. Seja muito bem-vinda, Ana Rita Cerqueira. Obrigada, eu fico me sentindo rainha. Eu tô muito feliz de estar aqui, eu já tinha visto, acompanhado, e eu acho que é importante a gente estar aqui, falar do bem, falar das nossas evoluções, das nossas esperanças, dos nossos conflitos. Sim. Enfim, eu acho que vai ser bem legal. Ai, que bom. Legal. Que você primeiro, veio. eu vou contextualizar as pessoas, né? Eu gosto geralmente de contar da onde que surgiram. Primeiro que muita gente pediu você aqui, e isso é um fato, tá? Muita gente nos manda as mensagens lá, vê lá as séries e novelas da Record. Cadê a fulana? O pessoal acompanha leva, chama. tudo. O pessoal tá de olho, né? E o segundo contexto foi que eu já te falei isso, né? Eu, por acaso, né, tive a oportunidade lá no meu início da minha jornada trabalhar com a sua mãe, que também é jornalista como eu. E é uma coincidência daquelas que, assim, acontece uma em 100 na vida. E que eu fiquei muito feliz de saber, e depois que eu descobri isso. E, obviamente, é um prazer estar contigo. E agradeço a tua mãe, mandar um beijo pra ela, viu? Beijo, porque foram momentos e foram dias muito legais que a gente viveu lá atrás juntos. Então, também temos essa coincidência no episódio de hoje, não é isso? Isso é muito legal. Eu fico muito feliz. O jornalismo, enfim, é muito importante. Minha mãe sempre também me mostrou um pouco disso. E eu fico feliz que vocês tenham se dado bem. Ela sempre me contava as histórias quando era mais nova. E é muito bom, né? Como que a vida vai mudando e a gente vai reencontrando as pessoas. Inclusive, né, já que a gente tem esse gancho dela, né, eu me lembro dela lá atrás já falar de você como atriz, de atuação, de dramaturgia. Eu não era muito antenado nisso, era um jovem garoto, enfim, perdido lá no meio da redação. Mas ela já falava disso, eu me lembro que ela já te levava em algumas coisas. Eu queria entender um pouquinho disso, da tua história, né? Quando que você começou, assim? Eu imagino que criança, né? Foi isso. A primeira vez que eu entrei num set mesmo de gravação, eu tinha 4 anos de idade. E eu fiz uma participação, e aí eu tenho a recordação só daquele portão preto, sabe? Que tem de estúdio. Tanto que sempre que eu vou pro estúdio e tem aquele portão, eu fico meio... É um arrepio, uma felicidade, é muita emoção. Aquele passar ali, pra mim, é muito emocionante. E... Nessa época, minha mãe exatamente sempre me incentivou a estudar o que fosse, né? Eu sempre, enfim, já estava na escola, apesar de ter 4 anos. Mas eu sempre fui muito esperta, assim, queria fazer as coisas e acabaram me chamando para fazer um desfile. Aí desse desfile foi para um teste, acabei passando no teste. E aí quando eu saí dessa gravação, eu lembro de eu ter falado pra minha mãe, eu quero fazer isso de novo. Eu não sabia direito o que era. E, tipo, a primeira cena que eu gravei foi com Tarcísio Meira. Então, assim... Eu tive uma galera ali muito já... Era tipo, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? São muitas coisas. Imagina, a criança tem essa coisa, né? Do gostar, do olhar de tudo. É um descobrimento. E aí, quando eu saí do estúdio, eu falei isso. Ela falou, então você vai estudar teatro. Só que na época eu não sabia ler, nem escrever. Então, eu tive que buscar um teatro que eu pudesse ter acesso. E, na época, foi o teatro que me formou, que é o teatro, se chama Arte Grimber. Era um teatro... Eles tinham turmas que a gente aprendia a peça... Tipo assim, a gente tinha aula de 6 meses, né? Normal, da gente aprendendo o básico do teatro, e depois a gente fazia uma peça de teatro. E aí eu aprendia pelo um CD. Eu decorei por um CD, eu lembro que, tipo, eu saía... Era todo sábado, então eu ia de carro, era um pouco distante, minha mãe me levava
porque a gente morava na Zona Norte, nessa época eu morava em Olaria, e eu fazia teatro na Barra. Aí a gente vinha nesse trajeto 50 minutos, eu já vinha escutando CD pra ir decorando. Então, assim, realmente a primeira vez que eu tive, eu não era nem alfabetizada. Uau. Então, na minha vida, em muitos momentos eu já parei pra pensar assim, cara, já tive várias questões em relação a isso. Eu nunca não fui atriz na minha memória. Então, até teve aquela fase ali pós-adolescente, né, que eu realmente fiquei tipo, será que eu gosto disso? Mas realmente eu gosto, então não tinha jeito, realmente. Eu costumo falar que não fui eu que escolhi, eu fui realmente escolhida e me botaram ali no caminho. E quando você é criança, a gente tem uma ligação, acho que maior com os sinais e com a vida em si, né? E com o que Deus pode proporcionar a você, você tem mais coragem também. Isso é uma coisa que, ficando mais velho, eu tenho notado muito. E eu acho que foi isso, acho que tinha que ser. Porque do jeito que foi, pô, eu tava em Olaria quando eles me acharam. Sabe? Tipo, é um bairro que não é um bairro conhecido, não. Então, e eu sempre tive eu e minha mãe e meu avô também. Meu avô sempre me acompanhou muito, porque minha carreira começando com 4, 5 anos, eu fazia teatro. Aí, com 8, 9, eu já fiz uma novela inteira. Tipo, eu gravava de 1 até as 9. Eu saía do colégio e já tinha um carro pra me buscar. E minha mãe tinha comigo, ou meu avô. Nessa época era mais o meu avô. E aí era sempre... Eu tinha uma dinâmica, né, muito rápida de vida. E aí nessa época também, logo depois da novela, eu já passei pra minha primeira peça profissional, que eu era a única pequena, era todo mundo adulto. E aí eu fiquei mais de 5 anos em cartaz na Gávea. Isso muito pequena ainda. Então, assim, eu tomei muita responsabilidade desde muito nova. E eu acho que, cara, eu realmente tinha uma vontade muito grande de descobrir tudo que era aquilo, sabe? E foi muito bom pra mim, assim, hoje em dia, vendo tudo que eu percorri. Eu acho que foi uma fase importante, assim. Claro que tem seus desafios, era muito cansativo às vezes, mas eu sempre gostei de estudar muito, tanto no colégio mesmo, quanto fora. E eu era, tipo, melhor aluna e eu ainda conseguia fazer as coisas. Eu era meio que 1001, muito novinha. Mas, basicamente, foi assim. Eu comecei a estudar. Eu vim muito do teatro mesmo. Teatro, eu acho que foi a minha base, assim. É o que eu mais gosto também, assim. É uma sensação muito louca estar lá. E foi isso. Eu comecei criança mesmo, bem pequena. Ai, Legal, né? A gente. gente tem uma criança, né? A gente sabe muito bem no que é isso, né? A entrega de uma criança, né? A criança é muito destemida, né? Ela não tem medo. Você fala, pula, ela pula mesmo, né? E eu acho legal disso da criança, né? Que ela é muito literal e ela não... Eu imagino, né? Fiquei imaginando, você com 4, a minha filha tem 3, muito pequenininha, né? E só que assim, a criança, ela tem isso de legal, que é que você falou, essa coragem, né? E elas são muito literais. Então, se você fala para uma criança, você consegue, é diferente de um adulto que tem 1000 porquês, né? Ela não tem porquê nenhum. Não, se você falou que eu consigo, eu consigo. E cara, é lindo de ver isso, né? Quanto que isso impulsiona, quanto que viver a vida dessa forma, com essa confiança que as crianças têm, né? Nos levaria muito mais longe. Imagina se nós tivéssemos essa mesma coragem, né? Eu acho que eu tô vivendo bem essa fase, assim, ultimamente. De resgatar a minha criança mesmo. Tipo, na minha geladeira eu tenho uma foto revelada, que nem dá pra ver direito que sou eu. Mas eu pequenininha na peça de teatro. Aquelas fotos, peça de teatro e tal. E assim, eu botei ali exatamente pra eu sempre lembrar que aquela criança estaria muito orgulhosa de tudo que eu conquistei. E também da coragem. Eu tenho escrito bastante. E eu escrevi muito sobre isso, sobre essa coragem que... Eu amo criança, então, assim, também tem isso. Então, a coragem que a criança tem é uma coragem, é uma fé também, ela realmente fica mais destemida. Ela não cria tanto conflito dentro da nossa cabeça, conflito moral, conflito de alguma pessoa, de uma fofoca, às vezes, que te machuca. E, assim, a criança... ela tá ali só pra fazer
o que ela quer. E tem uma tranquilidade, E é isso, eu acho que a coragem das crianças é algo que a gente tem muito a resgatar, sabe? Agora, em Reis, eu tive o grande presente, que pra mim foi um dos melhores presentes que eu já ganhei, que foi ter meu filho. Que Meu legal. filho, era tão lindo. E foi muito especial exatamente também por isso, de tudo. Assim, eu tenho memórias muito boas da época que eu era novinha e gravava. E, enfim, a minha primeira mãe foi a Malu Mader, então eu tenho uma inspiração nela, assim, muito forte e uma ligação com ela muito forte mesmo. Sempre, tipo, lembro de como ela era, como ela agia com as pessoas, de como ela se preservava ou então ela se ia. Então, assim, eu tenho uma referência dela muito forte mesmo. E aí, quando o meu filho veio, que foi Josafá, que é o Antonini, e eu sou doida com o menino também. Então, assim, eu tenho uma coisa com o menino. Eu fiquei louca, apaixonada por ele. A gente criou uma ligação muito rápida. É a primeira vez que ele entrou no set. Eu fiz questão de que eu pedi pra ele vir no dia, pra gente se conhecer antes. Então, assim, eu fui levar ele, me perguntava as coisas, o que era o som, mas da onde que eles estão gravando? Aí eu ia lá, mostrava pra ele. E a gente gravou um tempo, assim, né? Eu, ele e o Rick, grande. Então, a gente tinha que ter um contato muito bom. E pra mim foi muito emocionante, muito especial, assim. Acho que foi nessa que eu comecei a pensar mais nas crianças. Foi muito especial. Eu, de alguma forma, quis retribuir o que muitos já fizeram também por mim. E tranquilizá-lo. Eu protegia muito ele, sabe? Sempre tentava ver onde que ele tá, essa criança. E a criança é agitada. A criança tem uma hora que tá querendo gastar energia. Eu falo, vai com teu pai. Aí eu vai lá brincar, joga ele pra cima, desce. E aí foi criando uma coisa boa, né? E quando você vê que a criança tem essa coisa de querer mostrar e que é curiosa, é muito legal, né? Porque tá nascendo ali aos poucos um talento, pode ser que ele depois não vire ator, mas que tem uma arte dentro dele, né? De qualquer forma, eu acredito muito na arte como uma liberdade muito grande, né? Uhum. Então, eu quis passar isso pra ele da melhor forma também. Nossa, que lindo. Legal, né? Uhum. Eu acho que poucas pessoas tiveram essa experiência, né? Na infância, e você querer trazer isso pra ele da melhor forma possível é muito bonito. É uma fase, assim, a gente tá vivendo do lado de fora hoje, né? A gente super entende, assim. A gente Sim. super entende. Você vai falando, eu vou imaginando, se fosse minha filha, ia ser complicado. Alguém provavelmente ia jogar ela ia gostar, ia querer ficar, realmente ela ia querer gastar energia. Então, eu entendo muito esse... legal ter essa preocupação, sério. É bem legal. E a gente sabe, né? Você vive sets, né, de gravação, né? O set é uma coisa muito complexa, demorado, não é uma coisa tão simples para uma criança entender aquilo, né? A gravação daquela cena de 1 minuto demora algumas horas, então assim, é complexo. Espera 1 minuto, ajeita a luz, faz de novo, mais uma, tem todo um processo. Tem todo um jogo de cintura que acaba tendo que ter, né? E calor, e você vai pro ar, aí você vai, aí você corre, troca de roupa. É claro que a criança tem é menor, mas mesmo assim, por ser, ela não consegue entender tudo aquilo, né? Então, eu tentava... E ele ficava muito grudado em mim. Ele era... Me procurava. Eu ia fazer o cabelo, ele já tava lá, sentado no meu colo. Era igual mãe mesmo. E eu chamava, vem meu filho. Eu adorei. Você adotou um filho por um... Ele fala comigo no WhatsApp até hoje. Ai, que bonitinho, gente. Ele fala, vou que pro legal. Rio. Aí que na vez que ele veio pro Rio, ele veio gravar um negócio, eu não consegui ver. Mas a gente tem super uma relação boa. Você falou, curiosamente, da Azuba, né? Que assim, com Rei Asa, que aconteceu agora numa das temporadas de Reis, né? E a gente viu lá, né, a tua história com o Rick lá atrás, e a gente obviamente foi também pesquisar, né, tudo que você tinha feito, né, e a gente achou muito legal essa coincidência, que a gente fala em Jesuicidência, Cristocidência, porque não foi por acaso que esses 10 anos depois vocês se cruzaram ali e vieram fazer um casal de novo, né, e aí eu queria voltar nos 10 anos atrás, né, pra gente falar de José. Cara, aquele projeto é lindo. É lindo. Assim, a gente foi olhar umas cenas pra poder entender, eu falei, gente, essa menina tá muito nova fazendo José, que isso? Quantos anos você tinha, gente? Eu tinha 13 anos. Uau! É mesmo? 13. Não mudou Muito muita nova. coisa, né? Não mudou muita coisa, né? Ainda mais que ainda tinha peruquinha ali. Peruquinha, é verdade. Mas eu era bem nova. Eu lembro que quando foi o Avancini, né?
Eu, na época, eu acho que eu já tinha trabalhado algumas participações na Record também, com a Vancini. E na época, se eu não me engano, era a mesma época de Rebeldes. Nossa. Era a mesma época. Mas era já o Rebeldes e teve um segundo, né? Exato. E aí, eu era bem nova, né? E nessa época eu já tinha gravado algumas novelas e tal, então eu acabava não tendo muitas férias. E eu lembro que eu acabei passando pra Rebeldes e eu tava indo pra Disney. E aí eu conversei, tipo, minha mãe e tal, conversou com a Vancini, falou e tal. E ela falou, ela tá querendo muito mesmo. E eu acho que pra ela tá meio que cansada, sei lá, não sei. Mas a minha mãe conversou, foi sincera com ele. E aí acabou que foi... Deus sabe o que faz. Minha mãe sempre falou, Deus sabe os momentos certos pra cada um. E o que é seu, tá guardado. Então, se é esse momento, tudo bem. Na época, assim... Isso de o que é seu tá guardado, minha mãe sempre me falou muito, ainda mais nessa nossa profissão, que é muito, né, complicada, é muito teste, muito não, você se sente, às vezes, negado, e não é nesse lugar que a gente tem que levar, sabe? Enfim, aí minha mãe conversou, e aí eu lembro que eu tava na Disney, foi a minha primeira vez na Disney, eu tava, meus 15 anos que eu fiz antes, e aí ele falou, olha, a gente queria conversar com você, que vai ter uma primeira fase de um personagem muito legal, que vai virar a esposa de José, e que tem a história toda de José, a gente vai contar a história de José, nananana, e no Egito, e tem toda essa vibe, e eu sou apaixonada pelo Egito, o meu sonho é conhecer o Egito, eu sou apaixonada pelo Egito desde, colégio, quando eu descobri o que eu mais gostava, Egito, tanto que o meu gato tem um nome de uma deusa do Egito, eu sou meio... Fico no YouTube vendo coisas do Egito. Então eu já gostava muito. E você vai ser uma egípcia. Então eu fiquei, Gente, era pra eu ter falado não mesmo. Eu falei, ai meu Deus, deu tudo certo. E aí, logo que eu voltei, eu já conheci o Rick e a Ju. Até porque a Ju começou um pouco antes do Rick, né? Foi no mesmo período, mas a Ju acho que um pouco antes. E minha mãe, jornalista, já conhecia a mãe do Rick e todo mundo. E aí, eu lembro que falaram que ia ser com o Rick e tal, mas na época, legal e tal. E aí, a gente começou a gravar, foi uma novela, assim, muito... era uma minissérie, na verdade, né? Exato. Foi uma minissérie muito intensa. A história de José é uma história de muita resiliência, de muita luta, né? Ele tem várias questões e ele tem uma fé muito grande, né? Ele é muito... fiel. E eu, nessa novela, também tinha uma fé muito grande, só que a minha fé era diferente da fé dele. Exato. Então, assim, ambos tinham que demonstrar, né, essa adoração, e cada um da sua forma, e ao mesmo tempo nós tínhamos uma conexão de almas e de um pelo outro, ambos se encontravam no lugar, acho que da bondade, do querer fazer o bem pelo outro, porque o encontro deles é muito inesperado e eles acabam se protegendo muito, de certa forma. E se respeitando, porque tem um momento também que ela acaba tendo que se afastar. Então, assim, eu acho que é uma história que eles vivem de amor muito, muito bonita. Que tem conflitos, que não é... olhei, vamos casar. Não é assim, né? Não foi assim, foi? Então, assim, mostra, né... essa parte deles, e o Rick e eu, a gente sempre se deu... Acabou que nessa novela a gente se conectou muito, e foi uma das novelas que, assim, até hoje as pessoas me chamam de Azenátia. Olha só. Muita gente, assim, lá de fora, porque foi muito vendido também, então já teve, gente do Chile, da Argentina, e acho que marcou as pessoas exatamente por isso, porque, assim, as histórias contadas na Bíblia acabam que elas... Hoje em dia, também acontecem, só que de outras formas. Então, acaba que as pessoas geram essa identificação. E eu acho que nós, como atores, tentamos também, os diretores, todo mundo ali, tenta também dar uma humanizada para chegar a mensagem mais pro nosso mundo atual, né? Perfeito. E foi muito especial essa novela, essa conexão toda. E melhor ainda quando a gente voltou, né? Sim, verdade. Não, você tava falando, né? Aí veio um filme na minha cabeça que você falou tudo isso. Eu tava do outro lado ali, eu tava no time Rebelde naquele momento, na época da produção e tal. Foi exatamente isso que aconteceu. Você lembrou de uma coisa que eu não lembrava. Foi muito legal ter ouvido você falar sobre isso. E quanto a José, né?
Foi o primeiro grande projeto que a Record fez bíblico. A Record tinha feito 2 séries ali, que era Sansão e a Esther, na época. Esther, eu fiz uma participação. É mesmo? Sério? E foi a primeira série bíblica efetivamente que a Record fez. Eu fiz. Foi mesmo? Um episódio, eu acho, mas eu fiz. Que legal. Então você participou da primeira. Já pode botar isso no da primeira, no caramba. Eu tava sempre ali, ó. É, né? É mesmo. Uma hora ia. Impressionante. Que legal. Né? E, cara, é fantástico saber disso, viu? Muito legal. E tô falando de José porque, assim, ali, aquele projeto foi um projeto de virada de chave, né? Depois daquela série ali, a Record falou assim, cara, peraí, temos um negócio aqui na mão. Aquela série foi linda. Que é, você falou do Egito, eu me lembro da cidade cenográfica lindíssima, a gente nunca tinha feito aquilo, né? Foi um ambiente, assim, fantástico, essa coisa dos figurinos, as perucas, os colares. O Egito realmente tem essa coisa, né? Tem esse atrativo, Essa né? uma caracterização. cultura, uma cultura muito diferente. Não, e eu lembro que eu tinha rezas muito grandes, eram tipo textos, assim, uma página às vezes. Mas eu lembro que tinha muito texto de reza. E aí eu tinha que fazer tudo. E era todo num local, assim. Você chegava e tinha muito fogo, né? Porque se usava. Então você já entrava num ambiente diferente. Mano, parecia realmente que a gente tava em outro lugar, sabe? Tipo, tudo, a cenografia, tudo muito grande. Você ficava... Eu tinha gato, aí eu tinha um monte de brinco de ouro, uns colares... Tipo, e como eu era mais nova, eles faziam os colares, tipo, com os bichinhos, pra não ficar igual as adultas, que já eram uma coisa mais diferente. Então, assim, teve um cuidado, essa novela ficou muito bonita. Linda. Eu lembro que uma das primeiras cenas que tem eu e o Rick, que é o nosso encontro, é uma das cenas, assim, que a galera mais gosta e que, pô, foi na Esther, né? Tinha um monte de barraca, figurante à beça, era bem bonito mesmo, assim. Eu falei pro Alan que tem uma vibe de... Acho que é o Príncipe da Pérsia. Lembra desse filme que teve? Que era daquele jogo de videogame? Quem foi o ator que interpretou? Acho que foi o... Eu não me lembro do ator, mas eu me lembro É porque a sequência, o Rick fica ali... Que a sequência do Rick tipo, parece muito desse videogame, desse filme que fizeram, que ele vai pulando ali em cima. Uma coisa meio Aladdin. Né? Ficou muito bonito. Que ele fica... Pulando ali por cima dos telhados e passando assim nas vielas. Ficou muito maneiro. Não, eu até cansei. Falei, pelo meu Deus, 5 minutos o cara não para de correr, gente. A gente fica exausto de assistir. Eu falei, eu ficava só esperando. Então. Aí aparecia você assim, bem linda, de repente um slow com você. Aí volta pro Rick, aquela loucura. Ficou muito maneiro. E curiosamente, né, eles se esbarraram no corredor e caíram naquela troca aquele close de olhares. Ficou muito bonito mesmo. Cara, foi muito legal. Eu queria só fazer um gancho, aproveitando que a gente tá falando da história de José, porque a história de José pra gente é uma história... A gente tem muito carinho. Muito significativo. E tem muito significado pra gente, pras pessoas que são cristãos que vivem essa fé. E tem um gancho muito legal, como você falou, da resiliência de José, né? Um cara que apanhou muito, os irmãos perseguiram, foi vendido e foi lá pro Egito, ficou preso, foi acusado de uma coisa que ele não fez. E é o que você falou, todas as histórias do mundo atual já foram escritas, as pessoas já passaram por isso. Por isso que a Bíblia é um livro fantástico, porque tudo que você está passando hoje provavelmente já está escrito lá. É verdade. Já tem um manual que já te ensina como fazer, o que você precisa fazer. E a de José tem todas as tramas possíveis, né, das situações da vida. E tem alguns trechos que a gente tinha separado, né? O que eu queria falar até sobre a história de José, né, que eu aprendi esse ano. Eu nunca tinha feito esse link, mas esse ano eu aprendi na escola bíblica e eu fiquei muito chocada. Que, na verdade, é uma coisa que o Lennon sempre fala, né? Que a Bíblia toda, ela é sobre Jesus. A Bíblia, na verdade, teve uma frase que o Lennon falou que eu achei muito bonita, que é assim: a Bíblia é o álbum de fotografia de Deus do seu filho. Então, a Bíblia inteira, ela fala sobre Jesus. Só que nem sempre a gente faz esse link, faz essa conexão. E eu aprendi esse ano o link da história de José com Jesus. Porque a história de José aponta para Jesus. Só que eu nunca tinha pensado nisso. E aí a gente foi dando uma destrinchada, né? Eu tive uma aula sobre isso e deu uma destrinchada. E eu achei incrível, né? Porque José Fala começa... dos pontos aí que você já pensou. Já estão aqui nos pontos. E o público já espera isso dela, público. Anota aí, viu? Pega o caderninho. É isso aí, a hora. A história de José começa, né, com ele sendo apontado como maior do que os seus irmãos, né? Havia ali, ele teve aquele sonho profético de que ele seria maior do que os seus irmãos. Então ele sempre foi diferente, sempre foi diferenciado. Ele era o filho amado, né, do seu pai. E isso gerou muita inveja, né? Os grandes problemas na vida dele foram por conta de inveja. Sim.
dentro da sua própria casa, junto com seus próprios irmãos. E quem também passou por isso foi Jesus. Jesus também foi desprezado tanto pelos seus irmãos dentro da sua própria família, quanto pelos seus compatriotas, né? Então, ambos sofreram. Jesus, inclusive, ele fala sobre isso, né? Tem um trecho de João 7,5 que fala: até mesmo seus irmãos não acreditavam nele, né? Então, Jesus também sofreu essa rejeição. Ambos tiveram uma conspiração para matá-los, né? Então, os irmãos de José conspiram para matá-lo. Os irmãos de Jesus, os seus irmãos judeus também conspiram, os religiosos da época. Ele foi traído por um dos discípulos também para que ele fosse morto. Ambos foram trocados, traídos por moedas. É verdade. Então, José é vendido pelos seus irmãos por algumas moedas. Jesus também foi vendido por algumas moedas. E aí, quando eu comecei a ver e fazer essas conexões, eu falei, gente, eu nunca pensei nesses links, né? Ambos foram acusados de forma injusta, sofreram por acusações falsas. E uma das partes que mais me impactou, se o Alan também quiser comentar, é sobre os 2 prisioneiros, né? Isso aí você... Não, a Débora, eu gosto de ouvir na sua voz. Gente, isso foi algo que a gente ouviu uma pregação sobre isso, né? Que foram 2 prisioneiros que estavam lá com José na prisão e nunca tinha feito esse link. Jesus na cruz também tinham 2 prisioneiros, um de cada lado. Exatamente. E olha, gente, a coincidência que não é coincidência, já estava tudo escrito. Com José era justamente um padeiro e um copeiro, ou seja, o padeiro faz o pão e o copeiro servia o vinho. Justamente... Que é o que a Santa Ceia hoje, né, representa, a Santa Ceia né? representa, é o corpo e o sangue de Jesus. Então, ele estava do lado de um copeiro e do lado de um padeiro. E um deles foi executado e o outro foi salvo. Da mesma forma como Jesus na crucificação simboliza ali, né? Um era o bandido, ambos eram bandidos, ambos estavam ali também sendo penalizados, estavam ali sofrendo uma pena na cruz, porém um foi salvo e o outro não foi salvo, não aceitou a salvação de Jesus. Então, e foi a salvação uma das mais incríveis da Bíblia, porque ele realmente, que é, na verdade, a história do bandido na cruz é a nossa história, né? Na verdade, ninguém merecia a salvação que Jesus oferece, né? Ele estava ali porque ele tinha errado, porque ele tinha feito um monte de coisa, então ele merecia estar ali. Mas Jesus, ele vira e fala assim, se eu puder estar contigo no paraíso, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E Jesus fala, ainda hoje você vai estar lá, porque essa é a salvação que Jesus oferece para cada um de nós. Esse é o amor que ele estende para cada um de nós. Você pode não merecer, mas se você me pedir ajuda, você vai estar comigo no paraíso. Eu te estendo a salvação. E os irmãos de José também não mereciam, né? Talvez aquele não perdão, mereciam, né? Perdão, meu Deus. Não mereciam perdão. E ambos foram exaltados. Legal. Sim. José foi exaltado, houve salvação, né? Na verdade, ele também salva aquelas pessoas da fome, e Jesus é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, exaltado, o nome sobre todo nome. E aí chega na sua personagem, na Azuba, que também tem um link com a história de Jesus, e eu não sabia, que é a noiva gentil, né? Gentil, no contexto bíblico, é todo aquele que não é judeu. Então, se você não era judeu, na verdade, você está fora do plano de salvação, né? Porque os judeus, né, que é essa linhagem aí de José, eles foram destinados, escolhidos por Deus para a salvação. Foi através deles que veio o Messias. Porém, com a vinda de Jesus, a salvação ela se torna acessível a todos que creem em Jesus. Então, Jesus vem para tornar acessível para todos. E a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é considerada a noiva de Cristo. E uma igreja que hoje é aberta para judeus, mas majoritariamente gentios, né? Nós somos o mundo inteiro. Então, a Zenate aqui até fala, né? Em Gênesis, capítulo 41, versículo 45, fala assim... O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E aí é só esse trechozinho mesmo que fala, né, que cita a Zenate. Cita nominalmente, né? Cita nominalmente a Zenate. E aí, nessa explicação, ela fala sobre isso, sobre como a Zenate, essa noiva gentia, simboliza a igreja que foi entregue a Jesus, né? Que é composta aí por tantos gentios que em Cristo se tornaram irmãos, né? Se tornaram filhos de Abraão.
Exato. E através dela também ainda nasceu descendência, né? De 2 tribos depois, né? Sim. Que Teve vieram, essa né? união, né, dos Foi. dois. Dos dois. Ela foi muito boa, né? Ela foi uma pessoa boa. E depois veio, acho que a tribo de Efraim, né? E a outra tribo eu esqueci o nome de... É Manassés? Manassés, exatamente. Manassés, Boa, Efraim e Manassés. boa. Tá na história a vida de Jó, gente. Tem também, pincela ali, né? Pincela. Um pouco dessa história, a continuação, né? Dessa Sim. história. Mas esses foram os pontos que mais me chamaram a atenção, fazendo essa relação entre a história de José e a história de Jesus, enfim. É por isso que a gente acha essa história muito incrível, porque ela tem uma semelhança com a nossa maior história, que é a história que mudou a contagem do mundo, né? Nós vivemos hoje, em 2025 anos depois da morte e da ressurreição dele. E essa é a nossa contagem, né? Dos nossos anos. E tem muitas semelhanças. Então, é por isso que José tem um papel tão diferente. E é um projeto, assim, um dos mais bonitos que a gente já fez, que você teve o privilégio de participar. E eu tenho certeza que era para você estar lá naquele momento, naquela situação. E que gerou, curiosamente, esse link. Depois, 10 anos depois, você veio fazer Uma Rainha. Curiosamente, com o mesmo ator, que é o Rick, que também já esteve aqui. Que é um cara incrível. Ele é um cara muito legal. Apaixonante. Um Ele beijo é pra muito você, legal, Rick. Você que já, enfim, é de Quem casa. já conheceu o Rick sabe que é uma pessoa muito legal. É um cara muito legal. E assim, eu queria... A gente vai falar do teu personagem, mas eu queria saber dessa parceria de vocês. Como que foi? Eu queria que tenha sido fácil, porque o Rick é um cara, assim... eu não sei. Tranquilo, né? Vai que você me surpreende, eu não sei. Mentira! Primeira vez alguém falando Bomba. mal do Rick. Bomba, gente! Não, a Bota gente... na thumb. A gente tem uma relação muito, muito, muito boa. Tipo, a gente já se conhecia, né? Como eu tinha comentado. E também em José a gente criou uma conexão muito legal. E claro que em José eu era muito nova. Ele também tava... Eu acho que na época ele tava com 18 para 19 anos. Tava naquela fase também confusa da vida. Mas a gente se deu muito bem. E eu lembro que quando me chamaram pra fazer... Só uma observação, fase confusa da vida é maravilhosa, né? Porque todos nós vivemos essa fase, dos 19, 20 anos, a fase confusa. É aquela fase, você não sabe se você é adulto, se você não é, você não entende, né? É loucura. Muito bom. E aí, quando eu recebi a ligação sobre a Azuba, agora em Reis, uma das primeiras perguntas que eu fiz era quem era o meu par. Eu acho que foi a única pergunta que eu fiz. E aí falaram, é o Rick. Eu falei, então tá bom. E aí, realmente, eu topei com uma tranquilidade, uma facilidade muito grande por ser o Rick. Isso foi um ponto muito forte. E eu sei que a gente se dá muito bem gravando, mas assim, agora, nesse período de Reis, eu vi o quanto a gente se dá bem na vida mesmo, pessoal. A gente tem um respeito muito grande um pelo outro. A gente se cuida muito, sabe? Isso eu acho muito importante. E a gente se abre de forma muito genuína. Até os nossos defeitos um com o outro, até nossas fragilidades. A gente, às vezes o Rick, eu via ele de longe, assim... E aí já era pra ir pra algum lugar que eu tinha que saber alguma coisa. Ou então eu queria falar, tu não vai sair daí, não. A gente conseguia se falar muito assim, por olhar. Às vezes a gente tinha mania de gravar algumas coisas segurando a mão do outro. Às vezes nem pegava, mas a gente fazia algumas menções, a gente se salvava. A gente tem uma relação muito bonita, assim, mesmo. De muito, muito respeito, de muita amizade. Eu admiro muito ele, eu acho ele uma pessoa muito rica no sentido que eu falo de fé, de sabedoria, de irmandade também, sabe? Eu acho que eu não tenho irmãos, então ele era muito um irmão meu também, sabe? Eu contava as coisas pra ele e tal, como ele também vinha chorar as coisas dele. Então eu acho que isso foi muito especial, assim, pelo menos pra mim, sempre que eu penso no Rick, sempre que eu falo dele, realmente é muito especial. Até o final pra gente pra mim foi muito sofrido. Porque realmente a gente ficou um ano, né? Nós ficamos um ano muito juntos e a gente mora meio perto, então às vezes a gente já ia de carona, meio que trocando texto, e a gente tinha muita cumplicidade, assim, no dia, por exemplo, quando tinha as cenas mais pesadas minhas, ele tentava me ajudar, como eu também, diversas vezes. Foi muito cansativo, eu acho que a gente gravou bastante, né? Ainda mais nós dois protagonistas, a gente gravava muitos dias e em muitos locais. Então, assim, tinha dias que era realmente cansativo. E aí, é igual, eu falava pra ele, é igual casal, eu tenho que olhar, você tá caindo, eu vou olhar pra você. Às vezes,
Ele ficava fazendo aqueles discursos com... Esqueci o nome. Aquela sala lá que ele fazia reuniões. Esqueci o nome. E ele ficava lá com os caras e eu não aparecia muito nisso. Eu sempre tava, porque em algum momento eu tava, mas não era o meu cenário, né? Era mais dele. E aí, eu sempre nesse dia eu tentava entrar no set, mesmo que ele não fosse minha cena. Eu vinha, que você tá? Ah, vou pegar uma água pra você. Não, fica aí, fica deitado. O que você quer? Ah, quer posição de roupão. Eu, tipo, a gente já até sabia um pouco o que cada um meio que precisava, assim. E eu acho que é muito importante quando você vai fazer um casal também, você tá aberto a conhecer o outro. Porque eu não sou perfeita, ele também não é. E quando a gente não tem medo, sabe, a gente tem confiança um no outro, a gente sabe que aquela pessoa não tá ali pra te fazer mal, não tá com inveja, não tá ali pra... a coisa realmente flui. Né? E com a arte, a gente precisa estar com a energia muito fluindo. Eu sou muito do sentir, eu não sou muito de pensar no que eu vou fazer na cena. Eu gosto do... Tipo, eu e o Rick, a gente brincava muito de, tipo, se provocar, aí depois acalma. Porque também traz uma coisa mais rica na atuação em si, sabe? A gente tinha mania de ensaiar de uma forma, depois fazia a outra. Andréa Vancini adorava quando a gente fazia isso. Maravilhosa. Andréa, saudade. Mas a gente brincava, às vezes, pra tentar fazer de uma outra forma, porque aí já ficava de outra. E a gente se divertia muito, muito. Foi muito bom. Que legal. O que eu posso resumir o que você respondeu é que, assim, havia muita generosidade, né? Entre vocês, né? Sim. E é uma palavra até simples de falar, mas difícil de fazer, assim, né? Ainda mais no nosso meio, assim, né? Porque geralmente é alguém que quer sempre roubar a cena, né? Você ter esse tipo de cumplicidade e generosidade isso é uma coisa... Legal. E eu acho que o Rick tem essa coisa da generosidade, todo mundo fala muito bem dele nesse lugar, assim, né? Sim. Como você falou, assim, ele é quase que o irmão de todo mundo, tá? Assim, todo mundo meio que considera o Rick o irmão caçula, assim, sabe? É uma coisa muito legal. E teve caçula essa sinergia... Não, no caso do meu caso, né? Ok, é verdade. Às vezes eu esqueço, tudo bem. Mas a gente via muito essa cumplicidade, essa generosidade, assim, e essa sinergia, assim, de vocês, que foi muito legal, assim. E era uma série muito densa, né? Isso que você falou de cenas difíceis, eram muitas cenas difíceis, né? Porque o contexto todo era pesado, né? Tinha umas cenas bonitas de vocês leves, mas também teve cenas muito pesadas, inclusive a mais pesada, que foi aquela cena do parto. Eu queria te perguntar como foi fazer aquela cena. Eu vi, inclusive, que você postou que você teve contato com algumas mães que passaram por aquela situação. Como que foi essa experiência, assim? Então, quando veio essa cena, foi a 13ª temporada, né? Que era a última. Eu lembro que a gente quando chega pra gente, a gente quer engolir, ler tudo, né? E aí eu lembro que acho que a gente leu junto, eu, o Rick e a Andréa Vancini, que era a nossa preparadora. Vai continuar sendo. Mas a gente leu e aí tinha muita guerra, né? Tinha muita coisa ali com o Rick, muitas mortes acontecendo, nanã. E eu via que ela já tinha uma crise e tal, mas realmente quando chegou essa sequência, que esse capítulo, né, é um capítulo que acaba tendo toda essa sequência que é muito triste e realmente pra mim, quando eu li a primeira vez, foi uma questão preocupante, assim, difícil. Eu sabia que era a cena que eu mais tinha que me preparar desde sempre, então eu acho que eu li ela uns 2 meses ou 3 antes, por aí, e já era a cena que eu sabia que eu ia precisar me dedicar muito e cuidar do meu psicológico também, porque eu acho que nós, como atores, o que a gente usa muito é o nosso psicológico. Normalmente as pessoas que não são atores, artistas e tal, elas acabam tendo, vai na terapeuta e vai cuidando daquilo. A gente tem mania de ficar brincando com as feridas, às vezes, e a gente vai em alguns lugares, a gente cria coisas na nossa cabeça e a cabeça acredita realmente que tá acontecendo. Então, assim, tem esse lugar do nosso mental ser muito usado, sabe? Que também, enfim. Então, a gente já tinha... ainda bem que eu tava com pessoas totalmente que me deixavam muito seguras. Eu já tinha uma relação com a Andréa muito forte, porque a gente já tava gravando a 12 também e tal. E com o Rick também eu tenho uma confiança muito grande. E eu realmente foi um baque muito grande saber dessa cena. Também pela minha vida pessoal, porque, como eu te comentei aqui mais cedo, o meu maior sonho é ser mãe. E é
É muito doido você pensar que a primeira vez que você vai estar atuando, você vai estar tendo um aborto. E foi realmente uma fase que eu tive que estudar ali, eu conversei com algumas pessoas. A minha tia, a mãe do João Pedro, a Lídia, eu lembro que quando eu era mais nova, eu conversei com ela também sobre isso. Ela chegou a perder também um neném e também teve que enterrá-lo. Também tinha um irmão, que no meu caso também já tinha o Josafá. Então, ela também, eu lembro que teve que enterrar, era um caixão pequeno, toda aquela coisa. É difícil, mas é uma realidade que acontece e que pode acontecer. E eu acho que, assim, na vida a gente tá... tem uma frase até que a Aline me falou. Era a autora Aline, né? A autora Aline. E que você pode me corrigir, porque eu posso... É porque eu sei que é da Bíblia, mas eu não sei exatamente. Mas claro. Que fala que são muitas as aflições dos justos. Né? Mas o Senhor os livra. Mas como se ele estivesse com a gente. Deixa eu lembrar aqui. Que é também de cabeça. Mas... Posso ler um pouquinho antes? Salmos 34, vou ler o 17, que fala assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e o livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Essa parte, eu acho que foi a parte que me fez muito sentido para Azuba naquele momento. Eu acho que me deu uma preocupação muito grande também, porque eu tenho uma mania como atriz de gostar de fazer coisas que eu já normalmente senti na minha pele. E eu sabia que dessa vez não seria possível. E ao mesmo tempo, o imaginar isso era muito cruel comigo também. Então, eu acabei acompanhando, eu perguntei algumas coisas para essa minha tia, também recebi algumas orientações da Aline, também, quando eu fui pesquisar sobre essas mães que perderam seus filhos, eu vi como elas conseguem realmente transformar e fazer uma transmutação, às vezes, da dor. Mas isso precisa muito de muita fé e muita esperança. E é uma coisa que a gente realmente... Tem várias coisas na nossa vida que acontecem. Há pouco tempo mesmo na minha vida aconteceu uma coisa que eu jamais esperaria. A gente acha que talvez... A gente se pergunta, acho que talvez, será que Deus não tá aqui? Não viu? E, na verdade, não é esse pensamento, né? Às vezes, a gente está passando por coisas porque realmente a gente tem que se fortalecer, tem que entender mais coisas, ter mais fé no que pode vir e deixar o nosso coração mais puro, porque ele vai ficando meio que acinzentado, às vezes, com as coisas que a gente vai tendo na vida. E eu acho que eu tentei levar um pouco disso, do que eu já vi, também desse meu sonho de ser mãe e saber que é uma realidade que a gente nunca vai prever e que a gente tem que realmente entregar a Deus e esperar as melhores coisas, sabe? E isso do justo me pegou muito também, porque eu tive uma depressão muito forte pós-pandemia. Eu fiquei 6 meses, basicamente, sem contato, e eu realmente emagreci muito, eu tive muita dificuldade para comer, e esse período foi muito difícil para mim. E tem até uma cena minha com Inlá, que é logo depois dessa sequência, né, das perdas, que ela tem muitas perdas, que ela fala, a Azuba, não lembro se foi o Inlá ou acho que foi o Inlá que fala pra Azuba, que mesmo você sendo pura, justa, você pode passar por coisas, né? Então, aquilo também me pegou muito, sei lá, me lembrou de várias coisas. Eu acho que é isso, a gente como artista, a gente vai pegando um pouco de tudo, do que a gente já viu das pessoas. E por mais incrível que pareça, todo estudo que eu fiz sobre as mães sempre falavam dos filhos de forma muito bonita. Como não, elas realmente são estrelas e o luto para cada um é difícil.
eu posso falar um pouco sobre isso. Não, graças a Deus, nunca passei, né, por essa situação, mas eu vi a sua cena e é muito impactante. Eu tive a minha filha, né, 3 anos atrás, foi parto normal também, e é muito desesperador na hora do parto, essa que é a verdade. Graças a Deus, a filha é saudável, mas eu lembro que você fala assim na cena, né? Ai, por que não tá chorando? Por que não tá chorando? E isso fica tão grudado no subconsciente, né? Que quando a Alice nasceu, a minha filha, o Alan tava lá traumatizado na sala de parto. Eu traumatizada também na sala de parto. Eu orei muito a Deus na hora do nascimento dela, porque parto é uma coisa dificílima. E mesmo com toda assistência, mesmo com toda tecnologia, mesmo com o hospital melhor e blá, 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 cara, é só Deus, assim. É um momento que... É inexplicável as mulheres terem essa força. Eu acho que a mulher é um bicho muito bizarro, forte. assim, é bizarro. É uma força que vai além mesmo da nossa força. Eu tenho certeza que vem de Deus, porque ali na hora eu falei, meu Deus, não dá mais pra mim. E, enfim, ela nasceu. E eu lembro que a única coisa que eu falei, na hora que ela nasceu, eu também não ouvi o choro. Eu fiquei desesperada. Eu falei, por que não tá chorando? Comecei a gritar na sala de parto. Tem que chorar. Histérica. E elas, calma, tá tudo bem, a gente tá só aqui. Ela tá cansadinha do parto, mas tá tudo bem, fica calma. Mas é realmente desesperador. Eu imagino, a minha mãe passou por essa situação. Ela teve uma bebê natimorta, né? Então, ela passou por isso. Teve uma gestação inteira e aí na hora do parto não tinha batimento cardíaco e isso que você falou do luto, né, que para cada pessoa, eu vou falar da história da minha mãe, cada pessoa vive de uma forma e eu não acho que é uma coisa que você esquece, não acho que é uma coisa rápida e a minha vida inteira, eu sou filha única porque essa minha irmã que veio depois de mim, ela morreu no parto. E toda a minha vida, eu lembro que às vezes eu estava com a minha mãe no carro e aí passava por um outdoor, ou via alguma criança fazendo alguma publicidade e a minha mãe virava e falava assim, ela parece tanto com você, apontava para a criança e falava assim, eu acho que sua irmã ia ser assim. A vida inteira eu ouvi isso, ela nunca esqueceu. Né? A vida inteira eu ouvia, de vez em quando, assim, bem aleatório, ela passava por alguma coisa, ela via uma criança que me lembrava, ela falava assim, acho que sua irmã ia ser assim, me lembra sua irmã. Então, ela nunca esqueceu, mas... se mantém viva, né? Pra sempre. E eu acho que teve muito um desfecho, e aí eu vou poder falar sobre isso, no nascimento da Alice. Porque quando a Alice nasceu, eu creio, né, num Deus que transforma mal em bem. Quando a Alice nasceu, a minha mãe pegou ela no colo e ela falou assim, nossa, quando a Alice nasceu, eu senti que era Deus, assim, fechando essa ferida para sempre, assim, sabe? É como se fosse aquela cura, assim. Ela falou que quando ela segurou a neta no colo, era como se ela estivesse segurando a filha que ela não pôde ter, né? E hoje ela tem uma relação linda com a Alice e ela fala que ela vive o que ela não pôde viver. Então, Deus restituiu de certa forma, né? Ainda que muito tempo depois, ainda que pela uma outra geração, mas ela fala que quando a Alice nasceu, ela teve essa cura total, assim, dessa dor que ela ainda tinha, sabe? Então, é muito delicado, mas eu acho que vale falar isso para você que talvez passou por uma situação dessa, que Deus transforma mal em bem. E tem um salmo que eu leio todo episódio, daqui a pouco a gente vai ter que mudar o nome do episódio de Salmo 23 para Salmo 139, que é muito bonito e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que diz assim, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus, ele nos viu quando a gente ainda não existia. Toda vida é preciosa para Deus, toda existência deve ser celebrada, porque mesmo quando ainda não é nada, esse salmo fala sobre isso. Tu me criaste no íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Então, assim, Deus vê desde o primeiro segundo que a vida existe.
E ele nos ama desde aquele momento. E ele escreveu uma história para nós. Então, ainda que uma história possa ser interrompida, né, precocemente, toda a vida para Deus é importante, é amada, é apreciada. Sim. E que isso possa servir, de certa forma, né, de consolo, talvez, né? Eu acho que aconteceu você me perguntou de mulheres que eu conversei. Por acaso, não vou expor muitos nomes, mas por acaso, na Record mesmo, eu tava na Record, e eu fui perguntar para uma pessoa como que eu poderia ensinar pro Josafá, porque ele já estava perguntando sobre algumas cenas em relação a isso. Ele não sabia dessa cena, mas algumas cenas depois dele, ele fala, mas tô triste por quê? E ele era muito esperto. Uhum. E aí, eu fui conversar com uma pessoa para saber a melhor forma de poder falar para ele, porque é uma cena complicada. E essa pessoa falou para mim que ela também tinha perdido o seu filho, e como tudo que tinha acontecido, nananã. E... enfim, me explicou como eu poderia passar pro Antonini, foi conversar junto comigo, mas eu lembro que foi bem no dia e eu fiquei toda muito arrepiada, porque quando eu fui falar, eu realmente não imaginava que aquela mulher, porque assim, não tem uma placa dizendo, né? E as pessoas realmente, às vezes, perdem os seus filhos muito antes do nascimento. E mesmo assim, eu acho que não tem como mensurar a dor de quem perde em 3 semanas, depois, ou em 1 ano depois. Eu acho que assim, você gerar uma vida e ela já tá ali. Eu acredito que a conexão maternal é uma conexão muito forte. Eu realmente não sou feminista, né? Mas eu sou, mulheres pra mim são realmente muito, muito especiais. Sim. Tanto na questão de sensibilidade, na questão maternal, nananã. Então, eu tentei ter muito respeito por essas pessoas. Por isso também que eu fiz esse texto e tal. Tenho muito respeito por todas as pessoas que já de algum momento tiveram essa dor e que tentam transformar de outra forma, sabe? Esse luto e levam a pessoa no coração de outra forma. E eu acho que, apesar de difícil, foi uma das cenas que eu mais gostei de fazer e me entreguei muito. Foram 7 horas de gravação. Uau! Eu lembro que nesse dia eu tinha pedido pro Foguinho, né? Eu já tinha conversado com ele sobre ser ele pra estar ali comigo. E a gente já estava meio que debatendo bem antes, semanas antes, a gente ia debatendo um pouquinho. A Andréia ia aos pouquinhos, falava, como é que você tá com isso? Eu falei, tô indo. Foi muito, sabe, aos poucos, assim. A Andréia foi um ponto que me deu muita força também ali. E foram 7 horas de gravação. Caramba. Direto. E eram, 13 páginas de texto. E com muita emoção. Muita emoção no nível eu tenho uma cena, um take que eu tenho certeza que eu apaguei. Que eu apaguei e voltei. A pressão caiu e eu voltei. Porque você tem que fazer a respiração. E eu tenho até um vídeo que eu fui pro canto, aí o Rick foi me procurar. Você tá bem? Eu falei, tô bem, só me deixa sozinha. E eu fiquei ali, de cócoras mesmo, que já é uma posição, que já traz uma coisa mais terrena, uma coisa mais... E fiquei ali na emoção, no choro. A Bárbara Maia também, que a gente trabalhou junto, ela foi um ponto de apoio muito grande. Porque, assim, o trabalhar como ator é muito no coletivo, sabe? A gente precisa todo mundo ali, tá? Como às vezes eu ajudava o Rick, outras pessoas têm que ajudar na cena também pra cena realmente fluir. E a Bárbara foi uma pessoa que se preocupou muito comigo. Até porque, como eu falei, eu já tive depressão, eu tenho um transtorno de ansiedade que eu trato. Então, tinha um cuidado ali, né, de tá bem. E eu realmente, apesar dos pesares, eu tava bem. Ela sempre trazia água pra mim e tal. Mas foram 7 horas, assim, que eu não parei de chorar. E então, eu saí de lá... tanto que no final da sequência, o capítulo começa e no final o que acontece? No final da sequência, eu tô rouca. E não foi que eu resolvi fazer uma voz diferente. Eu realmente fiquei rouca, tanto que no dia seguinte eles já tinham meio que feito uma parada no roteiro, porque sabiam que essa cena ia acabar comigo. Aí no dia seguinte eu nem falava, eu fui só nadar, que era a cena do Rio. Mas eu lembro até que o Alceu, que era o assistente de direção, ele falou, tu tá rouca?
aproveita, acaba logo com a tua voz, que agora ficou diferente. Bom que tu começou de um jeito e eu assim... Morta com farol. Mas realmente... Mas eu gosto muito do drama, então... Eu fui realizada. E eu acho que com a arte, é claro que é um assunto pesado. As pessoas às vezes gostam de evitar de falar sobre assuntos difíceis. Sim. Na sociedade, no geral, até isso me incomoda. Tipo, oi, tudo bem? Que todo mundo, oi, tudo bem? Tá todo mundo bem. Sempre. E aí, às vezes, isso vai me dando, sabe? E eu acho que é importante, sabe? Porque eu sei que talvez para algumas pessoas que já passaram, pode ter sido difícil, mas para algumas pessoas pode ter trazido uma calma depois de mostrar a evolução de como tudo vai acontecendo, de que não é só você, porque eu acho que eu tenho mania de guardar minhas dores, muito só pra mim. Eu sempre fui muito assim. E isso faz muito mal. Verdade. Porque às vezes você acha que é só você, não é porque eu sou egocentrada, não, tipo, não é nesse lugar. Mas você fala, eu que tô sentindo isso porque eu não devia estar sentindo. Mas às vezes tem mais gente que também tá ali e isso vai te dando um certo conforto, um olhar diferente, sabe? Eu acho que é importante a gente falar das coisas difíceis também, sabe? Eu acho também. Eu te entendo. Eu acho que eu também, durante muito tempo, eu também segurava muito o que eu sentia. Também já sofri muito com ansiedade, então sei como é. E eu acho que às vezes a gente entra num lugar, não sei se você também, de assim, mas eu não tem muito motivo pra eu estar me sentindo dessa forma. Mas você tá. Independente se tem motivo ou não. Ou então isso é muito pequeno, isso é muito bobo, ninguém vai me entender. E aí a gente fica ali virando um vulcão em erupção. E aquilo vai fazendo mal pra gente. Uma coisa mesmo. que eu pensava muito, mas as pessoas, o outro também tá com problema. Eu sempre gostei muito do ajudar. Eu sempre fui meio assim, tipo, eu gosto de fazer pela outra pessoa. Eu tive que trocar esse insight do tipo, cara, tu tem que se cuidar. Tipo, você é o seu corpo é o seu maior templo, o seu maior, sabe? Então, assim, eu tive que aprender isso mesmo, porque eu achava isso, que é bobo, com certeza tem gente passando coisa muito pior, mas às vezes conversar com um amigo, conversar com alguém mais espiritualizado, pode te trazer, de alguma forma... Menos esse aperto no peito, que é que a gente cria essa ansiedade. Porque a gente acaba criando essa ansiedade que vai guardando aqui, né? Aí você fala assim, mas a minha dor é válida também. Pode ser que eu esteja até errada, vou aprender, mas a dor a gente tá sentindo, né? Então... Exato. E eu não tinha ideia do quantas vezes é perigoso, né? A gente ficar com aqueles pensamentos de não botar pra fora, porque às vezes eles vão escalando. Né? Então começa uma coisa pequena. Ai, será que é isso? Não, isso é besteira. E de repente, não, peraí, isso faz algum sentido. Não, talvez seja isso mesmo. Cara, não, realmente, agora com certeza foi isso. Aí quando você vê, você já tá uns 10 graus aquele acima. Aquele dia foi aquilo, é que eu fiz isso. Mas peraí. Não, então deve ser isso porque ele me olhou estranho. Mas isso às vezes nem nada. Exato. A gente inventa muita coisa. Aí às vezes você conversa com alguém e fala, não, acho que não era nada disso, não. E fala, é mesmo, não é realmente não era nada disso. O conversar é importante, né? Porque deixa as coisas mais esclarecidas, a gente consegue se unir. Hoje em dia as pessoas às vezes deixam de seguir um outro na rede social, a pessoa fala assim, cara, ele me odeia. E aí eu já passei por uma situação dessa, né? E aí, por acaso, eu tava no meio entre dois mundos, dois universos. E aí eu ouvi isso de um lado, né? Fui perguntar do outro, vem cá, aconteceu isso? O cara falou, não, cara, você não sabe, deu um bug, eu acabei tendo que tirar e deixei, não sei o quê. E a pessoa já tinha montado um mundo completamente paralelo sobre uma situação como essa. Sim. E eu falei, caramba, ainda bem que eu não me importo, tá tudo bem pra mim. Mas realmente é isso, as pessoas acabam dando pesos e medidas diferentes dependendo do olhar de cada um pra aquela história. Sim. O único que consegue filtrar e justificar tudo isso e te trazer um equilíbrio ao ponto de você ter essa maturidade, esse equilíbrio mental, espiritual, físico, Deus. É a única base que consegue quebrar todas essas barreiras e desequilíbrios e características de cada um. A gente já falou isso aqui em outros episódios, que Deus ele não muda a tua personalidade. Você pode ser uma pessoa mais tímida ou mais falante e tá tudo bem pra Deus. Ele quer mudar o teu caráter. O caráter ele quer mudar. Você não vai ser mau caráter conhecendo a Deus, porque não é o que ele é. E quando ele vem e quando você acredita ele te preenche, você se torna semelhante a ele, ao que ele representa. Então, personalidades...
é normal, cada um vai ter a sua e tá tudo bem. E agora, quanto ao caráter, não. Aí existe uma unidade que aí é um perfil só. O caráter da bondade, da verdade e de outras características boas que a gente pode passar uma tarde inteira aqui falando. Eu lembrei de um texto de Tiago 5 que fala assim, Tiago 5, 15, 16. Fala assim, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui ele fala mais ou menos sobre isso, sobre a gente falar uns com os outros, né, dos nossos... Sim. E aqui ele fala dos pecados, né? E o que é o pecado, né? É você errar o alvo. Né? Então é você errar o alvo. Aqui pode ser tanto de confessar, de você admitir seus erros, né? Chegar pra alguém e falar, pô, eu errei com você, me desculpa. Tanto de abrir o coração, ser sincero, ser transparente, se desculpar, mas também no sentido de que às vezes você, cara, desabafar cura. Sim. Às vezes você chegar e falar, cara, eu errei o alvo, poxa, eu preciso de ajuda nisso daqui. Isso daqui tá sendo difícil pra mim. Eu tô com essa dificuldade. Então, a gente ter essa humildade de chegar pra alguém, como você falou, às vezes a gente nem imagina, mas aquela pessoa passou por aquilo. Então, isso traz cura pra gente, sabe? Isso e realmente tem um poder de curar, porque quando a gente divide, parece que sai um fardo, assim, do peito. E Deus você acaba, se sente melhor. às vezes, usando o que tá ao seu redor pra te dar alguma informação. Então, quando a gente tá muito fechado nesse lugar, né, mas o problema é meu, vou falar pro A, não vou falar pro D, entendeu? A gente vai ficando ali. E, assim, você acaba não permitindo até que Deus possa te dar um sinal, que você possa pensar de outra forma. Então, e eu acho que a troca entre pessoas é muito rica. E muito intensa. Normalmente, eu, pelo menos, sou uma pessoa muito intensa. Quando eu conheço alguém, quero conhecer mesmo alguém, eu normalmente quero conhecer a pessoa. Eu falo, normalmente eu quero conhecer as dores. Quando eu conheço as dores, eu já começo a entender. Eu até falo isso, hoje em dia eu sou solteira e tal, mas no meu relacionamento eu falo, gente, eu procuro a dor. Se eu entender que a dor como é que é, eu vejo se... Porque pelo bom... todo mundo é bom no início. Mas assim, num lugar do tipo, eu gosto de conhecer o que machuca, o que não, quais são as dúvidas. E eu acho, e entender também os valores, de onde veio, que família, como que lida com a vida. Se é uma pessoa que tenha uma semelhança, não digo uma semelhança física ou uma semelhança um pouco dos valores também. É claro que, ainda mais artista, a gente tem uma abrangência de querer conhecer todos, exatamente pra gente poder ter portfólio pra usar os personagens, né? Mas assim, na minha vida mesmo, pessoal, meus amigos próximos, eu sou muito leal, sabe? E eu sou muito intensa de querer realmente saber tudo, ter um local ali de segurança. Tipo, meus amigos, a gente é amigo há 10 anos, sabe? A gente fica em casa, às vezes fala, hoje é dia de terapia. Não acha que é dia que a gente vai jogar jogo, não. Hoje é tem dia que a gente fala, juro, que parece que é um atrás do outro, falando, não. Aí a gente fala que é terapia grupal, entendeu? Aí depois manda o Pix. A gente, é bom que cada um dá conselho pro outro. Então, assim, o coletivo pode ser muito positivo também. E eu acho que o se abrir pras pessoas também pode ser muito rico. Mas é isso, a gente, mais adulto, a gente vai entendendo também os nossos limites, né? Tipo, quem eu quero mais que se aproxime, saiba da minha essência de verdade. Pra quem eu guardo a nossa... Cada um tem, né, a sua essência que guarda pra poucos também, né? É o nosso caso, biblicamente falando, né, que é um pouco do que a gente gosta aqui de dar referência ao nosso público, né? Jesus podia fazer tudo o que ele tinha para fazer sozinho, tá? Ele poderia. Mas por acaso ele escolheu 12 pra estar junto com ele. E não foi por acaso que ele escolheu 12. Porque você pode ter certeza que estar com pessoas é melhor do que você andar sozinho. Andar com pessoas é melhor do que você andar sozinho. E 12 pessoas completamente diferentes, né? E mesmo com 12 tinha 3 que eram mais íntimos, né? E existem também esse próximo nível, né? 3 tinham intimidade e outros eram amigos mais próximos. Então existe graus, né, de amizade, de proximidade. E que o próprio Senhor Jesus fez isso. E olha que ele tinha condição de fazer tudo sozinho, não precisava de ninguém. E mesmo assim ele chegou, olhava ali para um, vem. Olhava ali pro outro, vem. E veio chamando e formou esse time. Então,
Nós acreditamos nisso e acho que aí nasce, para mim, é a base, a fundação de uma igreja, que é a união de pessoas que professam, acreditam na mesma fé. Sim. Porque você está reunido com esse grupo de pessoas te torna mais forte de alguma forma. Sim. Isso vale para tudo, não só para fé, vale para outras coisas, para outros objetivos, né? Sim. Principalmente na área do esporte, né? Você vê muito isso, né? A coletividade, né? Como ela traz força, né? Um grupo unido se fortalece, né? Isso fica muito claro, né? E então acho que esse ponto que você falou do grupo, do ser humano, né? Nós somos pessoas, precisamos nos relacionar com pessoas, não tem outro caminho, é esse, né? Mas mesmo assim, não só escolher bem as pessoas é importante, mas também saber como não só lidar, mas ao mesmo tempo também como selecionar e colocar ela nos níveis certos de acesso ao que você acredita, ao que você vive. Sim. Dá pra abrir tudo com todo mundo. Não dá. Eu acho que esse grupo de amigos, a gente tem muita admiração um pelo outro, sabe? Então, cada um tem o seu trabalho, uns são atores, outros uma jornalista de tecnologia, outra é DJ, outra é isso. Então, assim, é bem amplo, então acaba tendo de diversas pessoas de vários lugares, mas ao mesmo tempo que eu acho muito legal é que a gente tem muito uma coisa de se apoiar mesmo, se admirar, querer ver o outro progredindo profissionalmente, querendo ver o outro bem. Se a gente vê, tipo, minha amiga veio um dia e falou, você não tá muito bem. Você tem que parar, ficar um tempo pensando. Tipo, a gente tem essa liberdade de, tipo, tu tá muito acelerado, tá muito... Como eu também com eles, então é muito bom a gente realmente ter esse local, né? E eu hoje em dia, cada vez ficando mais velha, eu priorizo muito os bons que estão ao meu lado e que eu posso também ser boa, né? Porque é tão ruim também quando você é boa pra alguém e acaba, né, depois se decepcionando. Então, esse meu canal com eles é muito positivo, de generosidade e tal. E é muito importante, acho que pra gente, né, assim, vocês são casados, né? Vocês têm uma filha, já têm uma família criada. Eu ainda moro sozinha. Então, assim, acredito que vocês também têm os seus amigos separados. É importante, né? Então, a gente tem que ter um momento de amizade, né? Amizade é importante. No nosso caso, né? O matrimônio tem uma coisa que é muito legal, né? Quando você casa bem, se é que é assim que eu posso dizer, né? Pode. Né? Parece que tá bem. Pode. Não, mas eu entendi, né? Não sei qual é o adjetivo correto pra gente falar sobre isso especificamente, mas falando sobre isto, né? O cônjuge é a única pessoa, né? Que, de fato, ela fala 100% a verdade, sem ter nenhum medo ou sem nenhuma barreira de acesso a você, né? Eu sou o cara que hoje eu tô num lugar que eu consigo falar de cima pra baixo com a maioria das pessoas. Poucas pessoas talvez falem de cima de mim pra baixo. Então, muitas pessoas filtram muito o que vai falar comigo. Então, as pessoas talvez não falam a verdade 100% nua e crua. E ela tem total acesso a mim, ela fala 100% pra mim e me coloca, de fato, no lugar onde alguém precisa fazer. E ela é essa pessoa. Então, muitas vezes, o que eu não gosto de ouvir dos outros, eu ouço dela. E aí, automaticamente... Eu gosto? Não gosto. Mas eu entendo. E esse é o papel, e eu acho que isso é fantástico. Por isso que nós valorizamos a família, o casamento, Sim. porque é o lugar onde a tua base ali, ela se mantém. A partir daquilo ali, o resto é ficha. Então, no nosso caso aqui, principalmente, a gente convive com pessoas. Agora que a gente tem uma filha, a gente prefere e tem a preferência de conviver com outras pessoas com filhos, porque também vão entender a nossa realidade, que é suor, correria e confusão. Mas... principalmente a nossa união, né? E é por isso que a gente fala sobre isso. Você um dia vai encontrar o seu também, e vai dar certo, e vai ser uma coisa incrível. E é pra ser assim, porque Deus pensou assim, Ele faz tudo que é bom, é o que Ele é. Não tem plano torto. Se foi torto, foi erro aqui na rota aqui embaixo. Mas o que vem lá de cima é sempre bom. Então tem uma pessoa que já nasceu, ela já existe, já tá aí. Só o GPS não cruzou o caminho certo, mas vai cruzar. E quando chegar esse momento, você vai saber, porque também Ele botou isso dentro da gente. E esse tipo de relacionamento, né, é o relacionamento de fato que muda o jogo. Hoje eu cheguei até aqui, eu tenho certeza absoluta que passa muito pela minha escolha, de ter feito essa escolha com ela 14 anos atrás. Se você tá solteiro aí agora, é importante escolher bem uma pessoa que você quer ter pro seu lado. E eu acho que escolher alguém que te torne uma pessoa melhor. Sim. Né? Alguém que te faça melhor e que você também tenha esse entendimento, esse desejo de tornar o outro melhor. Porque é isso, dito com amor, mesmo uma crítica, ela vai te impulsionar.
né? Sem amor, não. Sem amor pode ser um elogio que não vai dar certo. Mas com amor, até uma crítica construtiva, né? Não é reclamação pela reclamação, mas é uma crítica, ela nos impulsiona, ela faz a gente refletir, realmente, eu posso melhorar, eu tenho potencial, né? Então, eu acho que é muito isso. Porque eu acho que no casamento, assim, eu nunca fui casada, mas tem um pouco do... às vezes a gente não consegue se ver de fora, né? E aí, quando você tem um parceiro, uma parceira que tem um cuidado, que tem um amor por você, vai querer o seu bem, não é? Então, vai querer te indicar, talvez, o melhor caminho, ou aconselhar, né? E meus pais, por exemplo, eles são casados, já perdi as contas. Minha mãe, desde os 19. Estão juntos até hoje. Que legal. Então, na minha casa, eu sempre tive uma referência muito grande de um amor muito, muito de filme, sabe? Se conheceu nos 15 anos, casou com 19, foi me ter com 26. E eles são muito unidos até hoje. Sempre teve muita sinceridade dentro de casa. Eles viajam muito. Hoje em dia, que agora eu já tô grande, vivem viajando, vivem a vida deles, dançam. Então, assim... Eu sempre tive uma referência muito boa de casal, né? E meu avô também, com a minha avó, que já é falecida, sempre foi uma referência muito grande também pra mim. O meu sobrenome, Cerqueira, eu não tenho no papel. É da minha avó, dessa minha avó que faleceu. E é uma homenagem à minha avó e meu avô também, que pra mim, meu avô ainda é vivo, mas é o amor da minha vida. E o meu avô sempre foi uma referência, meus pais também. Então, assim... E eu já tive alguns relacionamentos, sempre muito intensa, mas... E sempre já querer... Pra mim, eu já tava casada. Amor, eu sou... Mas assim, claro que eu sei que as coisas não são... Até porque eu também quero estar mais preparada, todo aquele papo que a gente tava até conversando. Mas assim, é um sonho muito grande. E como o meu sonho também muito grande é ser mãe, eu realmente quero um parceiro que... a gente possa ser sincero um com o outro, que a gente possa trocar, se a gente errar, a gente tá ali, tentar se acertar. E eu sempre... Tudo na minha casa também sempre foi ali, ó. É dentro de casa que a gente resolve as coisas. Sabe? Tem um cuidado, tem o tempo. Vai ter problema financeiro, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, assim, eu tento me preparar nesse sentido, mas eu realmente quero alguém que seja uma pessoa bem... Eu vou achar, mas uma pessoa... que queira estar ali pra realmente dividir tudo, sabe? O dia a dia e tal. Eu acho que essa nossa geração, principalmente a minha geração, pelo menos, é muito rasa, sabe? Isso me incomoda profundamente. Principalmente, eu sou meio contra redes sociais, apesar de trabalhar também com isso, porque a vida não é fácil. Mas muito bom. Eu sou muito contra as redes sociais, sabe? Tipo, em relação a... vou conhecer... Tudo bem, pode ser que você tenha conhecido nas redes sociais, mas você ficar buscando... Eu acho que a galera às vezes dá uma pirada. E eu acho que até no dia a dia, você vai num evento, você vai numa pré-estreia, eu vou muito, né, pra teatro, cinema... É tudo muito ali, as pessoas acham que a gente nunca vai envelhecer. Eu tenho essa sensação, que as pessoas acham que elas nunca vão envelhecer. E eu já me sinto uma senhorinha de idade. Mas, enfim, eu acho que falta isso, né? Da gente querer olhar... O que ele falou, eu acredito muito. Tipo, que realmente, vocês estão há 14 anos juntos. Cara, se vocês não tivessem construído nada junto, ia ser estranho, entendeu? Eu acho que pra vocês... tem que ter uma cumplicidade muito forte, tem que querer se ajudar, tem que querer se escolher, né? E é uma responsabilidade também, não é só o amor. O amor, claro que existe, dá pra ver que vocês são muito conectados, mas assim, eu acredito que é uma parada... E que eu quero muito pra minha vida também, assim, que eu quero achar a pessoa certa e tal. Eu vou chamar vocês pro meu casamento real. Não da Record, porque da Record já foi. Já foi pro... Rei Asa de verdade. A Rainha Azuba já casou. já tá resolvido, né? Mas isso é pra todos, assim. Isso que é o mais legal, né? A gente costuma dizer, né, que o evangelho é a coisa mais democrática que tem, porque ele é acessível para todos, né? E tanto é que Jesus, né, ele simboliza o pão, por quê? Porque o pão é o único alimento que está acessível para todo mundo. Então, pode ser rico, pode ser pobre, qualquer um pode ter acesso ao pão. E ele tá aí, tá disponível... Todas as culturas, né? Em todas as culturas. Em todo lugar do mundo você vai ter acesso ao pão, independente de quem você seja. Então, não foi por acaso que ele tem essa semelhança, ele é o pão da vida, né? E nesse sentido, né, ele veio completo, ele veio para trazer em todas as áreas da vida, inclusive nessa, e nós
podemos vivenciar isso. Obviamente, não existe essa fantasia de achar que tudo é com facilidade, mas o mais legal de tudo isso é a construção, é o processo. É o processo. É o processo. Nós estamos construindo, 23 é um exemplo disso, é um projeto que nasceu há 1 ano, está em construção ainda, mas foi uma coisa que nasceu dentro dela e chegou até mim através dela. Se eu não tivesse com ela, talvez não existiria. E então a nossa filha a mesma coisa, e todos esses processos existiram através dessa união que aconteceu lá atrás, um dia. Fui buscá-la longe, deu trabalho. Gente, ele me buscou lá no Piauí. Eu tava morando lá, exatamente. Mas vocês se Teresina. conheceram aonde? De infância, De né? infância, porque os nossos pais trabalharam juntos na infância. Eu tinha 5, ele tinha 12. Nós temos 7 Quando anos a de gente se diferença de idade. conheceu. Exato. A gente era criança e aí nossos pais, né, trabalharam juntos durante um período. Meu pai ajudava o pai dele. E aí... Aí eles, cada um foi pra um canto, anos se passaram depois, eles se encontraram novamente. Falei, meu pai perguntou pro pai dela, não foi? Aí pararam de trabalhar juntos, foram para estados diferentes. Meu pai é pastor, então o pai dele também, então trabalho missionário, cada hora você tava em um lugar diferente. E aí, enfim, perdemos o contato. E aí depois, quando eu estava na faculdade, eu ia começar a faculdade, eu queria fazer jornalismo, ele é jornalista, voltamos para sua mãe no jornalismo. E aí meu pai, sempre mantiveram um certo contato, os nossos pais, a gente não. Aí o meu pai conversou com o pai dele, os dois fizeram aquela coisa de filme, aquele plano, seu filho, sua filha, e se a gente juntasse esses Vamos dois? Vamos juntar esses pontos aí, talvez, vamos ver no que dá. E aí eu vim pro Rio. E você na época, sempre meu pai aqui? tava no Piauí, Sempre. o Alan aqui. Aí eu vim pro Rio, eu sou do Rio, mas nunca morei aqui, só depois que eu casei, nunca morei. Depois de 15 anos aqui, nunca morei. Aí vim pro Rio e tal, pra conhecer a Record, pra conhecer o jornalismo, entender se era isso que eu queria. Nem cursei jornalismo, fui pra publicidade, mas casei com jornalismo. Acabou achando que você queria, só Acabei- não sabia Só não sabia que eu Você queria, não porque sabia ninguém o que me queria. contou desse plano. Né? Eles fizeram tudo bem missão E cupido você mesmo. também não sabia. Eu não sabia também não. Deu match. Deu match mesmo. Deu match, foi. A gente foi almoçar no primeiro dia, ela ficou 1 semana no Rio. No primeiro dia almoçou, quando acabou, né, eu tava no carro com meus pais e meu irmão. Eu falei, gente, por que trouxeram ela aqui? Pelo amor de Deus, eu quero saber. Por que trouxeram essa menina? Enfim, tava chateado, inclusive, né? No primeiro dia. E no segundo, menos chateado. No terceiro, só chateado. No quarto, eu falei, peraí, pode ter alguma coisa aqui. Aí no quinto, eu já saí com ela. E aí usei todo o meu talento. Falou hoje. E aí deu no Pediu que em deu. namoro e aí nunca mais nos desgrudamos. Foi. Estamos Que aí. lindo. Foi muito legal. Foi um plano de Deus, porque não Foi fazia mesmo. o menor sentido eu atirar meu GPS lá pro Piauí, Piauí. Rio de Janeiro. Eu conheci o Piauí, maravilhoso. Conheci o Um Piauí, abraço gente, pra turma do Piauí que nos ouve. Um abraço, é muito quente, é o estado mais quente do Brasil, eu acho. Não, é. Vocês acabam tendo uma história um pouco parecida com Asa e Azuba, né? Porque eles também se se conheceram conhecem criança, né? E depois de muitos anos eles acabam se reencontrando, né? Por algum motivo. Então, legal vocês se conhecerem desde então. Ó. Isso, né? Às vezes eu já conheci o meu e tá por aí. Já. Eu sou eu que exatamente. Querido, digníssimo, tá na hora de você Digníssima, se apareça. apresentar. Já dá essa Procura. deixa, vem. 2026, a placa. Ó, tá chegando, tá chegando Tá essa na hora. Mas na é hora. muito bonito. É lindo. Deus escreve do jeito que tem que ser, né? Então, Tá escrito. é isso. Tá vestido. Tá escrito. É. Cara, foi muito legal, né, Nossa, Débora? foi lindo. E o nome da sua filha é Alice. É Alice. Talvez, Minha pequenininha. Eu amo eu não sei se eu já falei isso, mas eu penso em dar o nome... Eu sempre falei que eu penso em dar o nome da minha filha de Alice. Ai, é um nome lindo. Porque eu tenho uma... Eu amo Alice no País das Maravilhas. Foi a primeira peça profissional que eu fiz durante muitos anos. Sério? Que Foi legal. Alice. E aí eu sempre tive essa pira e sempre falei, Alice Cerqueira funciona. Fica bonito, eu gosto. E de menino, tem um que você falou tanto também da conexão com o menininho. Então, eu sou doida pra ter um menino. Aham. Mas eu não tenho nome. Eu nunca. É porque assim, o Alice veio e eu já tenho desde novinha. Mas o menino eu realmente nunca. É porque eu não queria ter que me forçar a pensar. Eu quero Sim, que alguma sim. coisa aconteça. Vai fazer e eu... sentido. É. Mas a minha doideira é ter menino. Eu queria que o meu primeiro fosse um menino. Eu doida pra botar uma roupinha de futebol, ficar lá jogando, correndo. Eu sou Gente, muito já apaixonada. imagino esse chá revelação. Ficar tipo, meu Deus, eu gosto dessa correria, de subir em árvore. Menina seria um desafio diferente. Aham. Ixi, mas a menina acho que tá numa vibe também
Sabe aquele meme, menina é mais tranquilo? Aí tá a mãe também. Eu não era nada tranquila. As meninas estão botando pra jogo. Então, eu tô sentindo isso na pele. Eles dão um coro, né, gente? Tá. Cara, mas assim, a Bíblia fala que Deus dá o querer e o realizar. Então, esse desejo que tá no seu coração, eu creio que veio de Deus. Ele é o autor da família. E é isso. Eu creio que Deus tem planos bons pra você, Ana. E que, enfim, vamos declarar isso. Que no futuro você vai voltar aqui para contar da sua família, para contar dos seus filhos, do seu relacionamento feliz. Então, assim, é isso que a gente deseja para você, e eu creio que é um desejo de Deus para sua vida. Nós, como cristãos, né, nós somos representantes de Deus aqui nessa terra, né? Então, a gente embaixadores, a gente o conhece e pode falar que esse é o desejo bom, perfeito e agradável de Deus para sua vida. E, enfim, fica o convite para você voltar para contar pra gente da sua história também. A gente contou a nossa, agora você vai ficar devendo a sua. Vai ter que contar. Vai ter que vir contar. Quem sabe com Digníssimo, a gente chama já bota com dois, assim, com um casal, que aí a gente ouve também a versão dele. Então, Digníssimo, não precisa adiantar aí. O 23 vai crescer mais, eu tenho certeza disso. E a gente tem essa é uma das coisas que a gente aprendeu em 2025, declarar o que a gente imagina, o que a gente quer. Sim. E sonhar baixo, alto, médio, custa a mesma coisa. Vamos sonhar alto. Vamos sonhar alto. É isso. Quero ter uma família, sim. Eu, por exemplo, quero ter mais um filho. Era mais rápido o desejo, agora pode ser um pouco mais pra frente. Estamos aqui. Estamos nesse momento. Mas foi um pouco mais devagar, mas vai chegar, é isso. Vai chegar. É uma coisa que... uma bênção, uma criança. É uma coisa maravilhosa, não tem preço. E olha, eu queria te falar isso, que assim, todo 2026, obviamente, passa muito por nós. Passa porque, geralmente, Deus trabalha em cima de algo que a gente está fazendo, né? Você tá fazendo algo, ele foi lá, a história dele multiplicou 5 pães e 2 peixes, porque tinham ali, ele multiplicou aquilo ali. Ele pegou lá a pesca maravilhosa, alguém lançou uma rede, ele conseguiu pescar. Então, é através do movimento que as coisas acontecem, né? Sim. Então, também, por que eu tô te falando isso, né? Porque construir uma família também é um ato que ele não vem por acaso, né? Ele é um acúmulo de boas decisões tomadas que vão chegar nesse lugar. Provavelmente um bom marido está num bom lugar. Provavelmente um bom marido não está num lugar estranho, se é que assim eu posso dizer. Sim. Então, é uma série de boas decisões que constroem esses ambientes, e essas decisões elas precisam acontecer baseadas nessa palavra, nessas virtudes, nesses princípios, e eu acho que é um objetivo para 2026 para todo mundo, inclusive para quem está ouvindo a gente, sabe? Começa esse ano pensando em coisas, em boas decisões, em mudar rotas, mudar caminhos. Cara, eu já sei que esse lugar aqui talvez não seja o ideal para mim, então não fique lá, mude de lugar. E também essa questão, por exemplo, do relacionamento, que eu acho que assim, é o princípio. Se eu não estiver bem em casa, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem com todo o resto. Tudo, né? Afeta tudo. Então, é uma decisão muito importante. Sim. Então, a nossa sugestão aqui, que a gente pode dar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos acompanham, é que sejam intencionais nessa decisão. A intencionalidade é um primeiro passo, ou o principal passo para que você possa, de fato, colher bons frutos da sua decisão. E essa intencionalidade começa dentro de você. Primeiro você precisa estar bem, primeiro você precisa estar convicto, resolva suas questões, resolva seus problemas, e a partir desse primeiro passo, desse começo, eu acredito, vivo isso e posso falar, cara, Deus, Jesus é o melhor caminho, foi a melhor decisão que a gente tomou, porque Ele tirou todas as nossas dúvidas, Ele nos deu clareza na nossa missão, no nosso objetivo, e tudo ficou muito mais leve, ficou muito mais em paz. Obviamente, hoje eu continuo tendo problemas, mas eu tenho menos do que eu poderia ter, porque as minhas decisões já são hoje de evitar caminhos ou rotas de problemas. Então, se a minha dica para esse ano 2026. Que está chegando aí, para 2026, é que vocês possam tomar 2 decisões, começando por vocês, por dentro de vocês. E olha, uma dica, esse livro aqui é um ótimo manual para vocês acompanharem em 2026, e vai dar certo se você botar ele na sua bolsa. Não é isso? É isso. Ana, obrigado. Tô muito feliz. Teu papo foi muito legal. Passou 1h30 que eu nem senti. Passou? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi muito legal. Eu vou ter que voltar mais. Volta. Vai, já tem convite, que eu amei. Volta. 23 vai ter outros modelos também no próximo ano. A gente tá expandindo e tá evoluindo, né? Então, tem uma coisa que... Também uma coisa pra mulheres, uma coisa pra casais. A gente tá aqui, tá pensando, gente. Já tô soltando aqui porque eu sei que vai acontecer. É isso. Fiquem ligados que tem spoiler aí. Daqui a pouco tem novidade. Tem novidade. Não tenha dúvida. Mas eu fiquei feliz. Vocês são pessoas muito especiais mesmo. Dá pra ver que vocês
Vocês são pessoas generosas. Adorei nosso papo. Várias vezes eu fiquei aqui me segurando pra não chorar. Aí a gente fica assim. Mas foi muito especial ter vindo aqui. Eu já queria ter vindo. E parabéns, sucesso pro projeto. Que vocês consigam levar essa leveza, esses ensinamentos que vocês têm para outras pessoas também. Eu desejo realmente que a família de vocês seja muito abençoada. E que a Alice cresça aí feliz. Quem sabe depois vem uma outra Alice pra ser amiga dela. Eu vou amar. Mas fico muito feliz mesmo pelo convite. Adorei o papo. Ficaria aqui, ó. É que ela tá querendo cortar. Ai, meu Deus. Sobrou pra Mari. Mari Lennon, desculpa. Mas obrigada, galera que assistiu, viu? que tem carinho também pelos meus trabalhos. Muito obrigada. E é isso. Até daqui a pouco. Até já. Gente, ó, obrigado. Tchau, viu? tchau. Fique com Deus. Tchau.